Você quer se sentir empoderada? Você quer se sentir inspirada? Quer se sentir tocada? Quer se sentir representada por mulheres fortes? Então fica aqui comigo que hoje eu vou apresentar para vocês 10 séries da Netflix com mulheres fortes, empoderadas e incríveis. Oi gente, bem-vindos de volta ao canal Aprenda e Empodere-se. Meu nome é Dayana Garcia e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu top 10 de séries empoderadoras da Netflix. Vou começar dizendo pra vocês então que esse top 10 ele é baseado na minha experiência pessoal. Eu elaborei ele de acordo com a representatividade que eu senti enquanto eu assistia a essas séries. Muitas vezes essas personagens elas passaram por situações que eu já me encontrei, então isso causou um sentimento de pertencimento muito grande dentro de mim. Por isso que eu decidi compartilhar com vocês. Começando então pelo 10º lugar, nós temos a série Emily em Paris. Ela é uma série recém-lançada pela Netflix, então apenas tem uma temporada por enquanto. Ela conta a história de uma jovem chamada Emily Cooper, que é promovida e tem o desafio então de ir trabalhar em Paris, na capital francesa. A Emily trabalha então numa agência de comunicação, como relações públicas, e no decorrer da trajetória dela, ela acaba encontrando vários desafios, como assédio sexual. Ela tem que lidar com uma chefe lá, casca grossa, que fica o tempo todo desacreditando ela por ela ser jovem, por ela ser de outra cultura, né? E limitando o serviço dela a contas de pouco reconhecimento. Mas no decorrer dessa trajetória, a Emily acaba provando o seu valor, né, com muita criatividade e um pouco atrapalhada. Tem algumas cenas que até vocês vão achar meio clichês demais, né? Só que ela me lembrou muito o filme O Diabo Veste Prada, que é um filme que eu adoro de paixão. E Emily em Paris me lembrou demais, porque a chefe que a Emily tem dentro da agência lembra muito a Miranda, aquela dama de ferro que tá sempre pronta pra qualquer coisa, que não aceita opinião, que é super ríspida, algo que é totalmente tóxico dentro de um ambiente de trabalho, na verdade. E sem falar que o figurino da série ele é incrível. Posso dizer que só pelo figurino já vale assistir a série, porque na verdade ela tá em 10º lugar, inclusive porque ela é uma série leve, ela é uma série clichêzinha, mas você dá pra gente relaxar, se sentir inspirada enquanto a gente assiste ela, e é super rapidinha, né, já que por enquanto tem só uma temporada. Em nono lugar, então, eu coloquei o Gambito da Rainha, que foi lançada em 2020 pela Netflix e foi uma série que fez muito sucesso. Ela é baseada no romance de Walter Tevis, de 1983. Não sei se o nome dele é assim que se fala, Walter Tevis, não sei. O que eu sei é que a série mostra a trajetória da personagem Elizabeth Harmon, que fica órfã muito cedo e dentro do orfanato ela aprende a jogar xadrez, mas infelizmente também acaba desenvolvendo uma dependência química a uma medicação lá que eles davam para tranquilizar as crianças. Então assim, ela é uma série que ela apresenta o lado bom e o lado ruim da personagem. Ela é muito autodestrutiva com ela mesma, mas ao mesmo tempo ela tenta sair daquele ciclo de vício e de autossabotagem. Eu me senti muito inspirada principalmente porque a Elizabeth, ela acaba ocupando um espaço que majoritariamente ele é ocupado por homens, que é dentro do xadrez. Então a Beth ela se torna uma xadrista muito famosa, ela vai competindo campeonato após campeonato, ela passa por dificuldades também, principalmente em decorrência dessa dependência química que ela tem, não só com alguns medicamentos, mas também em relação à bebida alcoólica. Então ela é uma série que me inspirou bastante, porque eu acho que ela ensina principalmente que mesmo quando a gente comete alguns erros, mesmo quando a gente se auto-sabota, a gente ainda tem a chance de dar a volta por cima, de fazer diferente, de conquistar tudo aquilo que a gente deseja. Em 8º lugar, eu trouxe a série Amigas para Sempre, que é uma série que foi lançada ainda em 2021 pela Netflix e que eu ainda tô assistindo. E ela fala principalmente sobre a amizade entre duas mulheres que são amigas desde a adolescência. Eu me identifiquei muito nessa série, principalmente porque as duas personagens principais, elas são jornalistas, né, que é a área que eu tô me formando, e o sonho delas, né, desde a adolescência, é se tornarem grandes jornalistas. Mas acontece que apenas uma delas, que é a Tully Hart, acaba ascendendo profissionalmente, enquanto a Kate Mullarky, ela fica meio que à sombra da Tully o tempo inteiro. A série também traz alguns momentos, né, que trazem reflexão pra gente, principalmente em relação a amizades tóxicas. É uma dependência mútua o tempo inteiro, algo que não é nem um pouco saudável pra nenhuma das duas. A Kate às vezes transparece que ela se sente um pouco intimidada pela força que a amiga dela tem, e em contrapartida a amiga dela também parece que quer sempre ser o centro das atenções e acaba sendo bem babaca muitas vezes, não levando em consideração os sentimentos da Kate. Então tem sim alguns
alguns momentos na série que faz a gente questionar, né? Nossa, mas isso é amizade? Elas são amigas para sempre mesmo? Mas o que eu quero destacar aqui pra vocês é que ela é uma série que vale muito a pena ser vista, porque ela aborda temas muito importantes em relação ao protagonismo feminino, à maternidade, estupro, machismo. Então não tem como a gente negar que em muitos momentos a Tully e a Kate elas foram a força uma da outra, mas que em outros momentos, infelizmente, elas também acabaram prejudicando uma a outra, principalmente em relação a essa dependência. Mas enfim, vale muito a pena assistir. Depois vocês me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa série. Em sétimo lugar, nós temos a série Girl Boss, baseada na vida de um dos nomes mais respeitados do mundo da moda, a Sophia Amoruso, e que traz então uma história de muito poder, principalmente em relação ao empreendedorismo feminino. Resumindo aqui pra vocês, a Sophia ela acabou vendo a oportunidade de abrir um negócio através da paixão dela, que é moda. Ela garimpava roupas em brechó e vendia pelo eBay. A partir disso, então, ela teve a brilhante ideia de abrir uma loja virtual na internet com a própria marca dela. Depois disso, muitos desafios pertinentes, né, abrir um negócio próprio, acabam acontecendo. Ela acaba enfrentando, então, muitos problemas práticos, né, em relação à contratação de funcionários, se ela vai precisar contratar uma modelo para vestir as roupas que ela vai vender, como que vai ser o site profissional dela, como que vai ser a sociedade que ela está tentando construir, e no decorrer dessa história ela encontra muitos e muitos desafios, principalmente porque, pelo que a gente observa da personagem, a Sophia ela era uma pessoa muito difícil de lidar. Então, em muitos momentos, ela acaba pensando só nela mesma, ela é extremamente egoísta e meio que, tipo assim, dane-se o mundo, dane-se todo mundo, eu sou a maravilhosa. Então ela tem muito esse espírito que, na medida certa, ele é um espírito bom, que é da gente se sentir suficiente, que é da gente se sentir empoderada. Mas sem esquecer que a gente não precisa diminuir ninguém pra se sentir assim. Mas mesmo assim, com esse temperamento questionável, digamos assim, da Sophia, eu coloquei essa série aqui porque ela foi uma série que me inspirou demais. Que realmente ela foi lá, ela colocou a cara, ela fez, ela colocou o projeto dela em prática, ela acreditou no sonho dela quando ninguém acreditava. Quando todo mundo achava que ela não era boa o suficiente, que aquilo ia durar alguns meses e depois ia cair por terra. Então ela é uma série que ela inspira muito de verdade. Eu me senti muito tocada por essa série, principalmente porque ela mostra a força e a determinação que a Sophia teve para construir o império que ela tem hoje. Então só assistam a série, principalmente se vocês estão buscando aquela coragem para tirar um projeto do papel. Ela é uma série que inspira demais e faz a gente acreditar no nosso potencial. Em sexto lugar, eu trouxe a série Sex Education, que apesar de trazer o Otis, um personagem masculino, como personagem principal, ela é uma série que apresenta muito protagonismo feminino, através da Maeve, através da mãe do próprio Otis, que é uma sexóloga. Então ela traz muitas questões pertinentes e muitas questões que precisam ser vistas de uma forma muito educativa. Tem um momento muito relevante na série que enfatiza a importância da sororidade entre as mulheres e como é bom a gente se sentir acolhida por outras mulheres que passam pelas mesmas coisas que a gente passa, mesmo com as nossas diferenças, as nossas vivências que são totalmente distintas, nós ainda passamos por muitas situações em comum. E quando a gente passa por essas situações, é muito importante a gente se acolher e a gente ter um olhar cuidadoso para aquela mulher que está na nossa frente, sem julgamentos, mas onde a gente vai simplesmente acolher aquela mulher e oferecer o nosso ombro para ela desabafar, dar força para ela denunciar um assédio sexual ou denunciar uma violência doméstica. E a série mostrou isso de uma forma muito maravilhosa e inspiradora, que realmente fez uma das personagens superar um trauma em relação a assédio sexual. Então assistam! E em quinto lugar, eu trouxe a série Cara Gente Branca, que está com 3 temporadas na Netflix e que tem como protagonista a personagem Sam White, que é acadêmica em uma universidade fictícia chamada Winchester. E lá dentro da universidade, ela trabalha também como locutora, um espaço que ela consegue utilizar muito bem para falar sobre questões raciais que estão sempre permeando ali o campus da universidade, mas que ninguém tem coragem de falar sobre. Eu nem preciso dizer que a série aborda muitos temas polêmicos, né? Que ainda são tabus na nossa sociedade, principalmente em relação a racismo, colorismo, pressão estética. Por isso que aqui nesse Top 10 você tá vendo tanta série com esses temas, porque particularmente são temas pelos quais eu me interesso e que eu acho que é importante, sim, a gente refletir, a gente falar sobre, a gente assistir sobre isso. Então, por favor, gente, deem uma chance pra essa série, mesmo que ela possa parecer um pouco incômoda no começo. É muito importante a gente se questionar por que certos conteúdos são incômodos pra nós. É só assim, através da reflexão, que a gente vai conseguir construir narrativas que tragam mudanças reais para a nossa sociedade.
Em quarto lugar, eu trouxe a série As Telefonistas, que dessa lista eu acredito que seja a série mais queridinha entre as séries empoderadoras com mulheres fortes. É uma série que se passa em Madrid no final dos anos 20 e traz a história de 4 mulheres que vão trabalhar como telefonistas em uma companhia que está revolucionando o ramo de telecomunicações daquela época. Então, gente, final dos anos 20, as mulheres estavam começando a trabalhar e adquirir independência financeira, algo que era muito moderno e até mal visto naquela época, principalmente por quem? Pelos homens, é óbvio. Sobre as personagens principais, a primeira delas é a Lídia, ou a Alba, tem uma vibe meio misteriosa, ela é super segura de si, ela tem aquele espírito de liderança e ao mesmo tempo acolhedor. Ela se mostra uma personagem muito esperta e que está disposta a alcançar qualquer coisa que ela queira. Em seguida temos a Carlota, que é uma jovem bem nascida e que resolve começar a trabalhar para ter independência do pai dela, né? Porque apesar dela ser rica, ela se sente muito dependente das decisões do próprio pai. Ela também passa por um processo de descobrimento muito forte, que é muito bem apresentado no decorrer da série. Ela começa a sentir atração por outra mulher e se descobre bissexual. A partir disso, a personagem começa a ter uma relevância um pouco maior na série, né? Já que a história dela se torna mais interessante. Ela passa por diversos tipos de preconceito e junto com a companheira dela, elas encaram de frente todos esses problemas e realmente desafiam a sociedade patriarcal onde elas vivem naquela época. A terceira das telefonistas é a Ángeles. Ela é uma mulher super dedicada à família. Antes de começar a trabalhar, ela se dedicava exclusivamente à filha e ao marido, né? Então, quando ela começa a trabalhar, o marido dela meio que não gosta muito dessa situação e acaba oprimindo ela. A série, inclusive, mostra momentos de violência doméstica, quando aquele marido dela não aceita a evolução profissional dela e percebe que ela tá se tornando assim menos oprimida, que ela tá se tornando menos submissa a ele. E isso meio que deixa ele extremamente ofendido, né? Porque onde já se viu ela não obedecer mais ele. Pra fechar esse quarteto nós temos a Marga, né? Que é uma menina ingênua que veio lá do interior para tentar a sorte na cidade grande. Ela é super recatada, cheia de tabus, e quando ela chega na cidade grande, ela se depara com uma liberdade que ela não tinha antes. Ela acaba se descobrindo, fazendo amizades, então ela vai encontrando uma força dentro dela que nem mesmo ela sabia que existia. Então é muito legal, gente, a gente acompanhar a trajetória dessas 4 mulheres incríveis. É claro que a série tem como pano de fundo um roteiro que traz romances, traz traições, intrigas, mas o protagonismo feminino e o empoderamento são muito fortes nessa série. Então assistam porque vocês não vão se arrepender. Em terceiro lugar, eu trouxe aqui pra vocês uma série brasileira que é Coisa Mais Linda. Se vocês ainda não viram, gente, vocês precisam assistir, de verdade. Ela une feminismo com bossa nova de um jeito assim muito gostoso de assistir mesmo. Atualmente ela tem 2 temporadas na Netflix e assim como As Telefonistas, ela traz a história de 4 mulheres que estão tentando superar ali as dificuldades de viver numa sociedade machista. A personagem principal é a Malu, a Maria Luísa, que se muda para o Rio de Janeiro para encontrar o marido dela, mas quando ela chega lá, ela descobre que ele zarpou, que ele foi embora com todo o dinheiro dela. Ela decide então abrir uma casa noturna assim, ficar no Rio de Janeiro e construir ela sozinha aquele sonho de ter o próprio negócio. Então toda a história acontece meio que ali na casa noturna que se chama Coisa Mais Linda. A Malu firma então uma sociedade com uma das amigas dela ali do Rio de Janeiro, que é a Adélia, né? Que é uma mulher negra, que é mãe solo, e a série acaba apresentando de uma forma muito necessária também o recorte dentro do feminismo, já que tem alguns momentos ali que a Malu ela acaba não percebendo o privilégio que ela tem de ser uma mulher branca e que mesmo que sim, ela enfrente o machismo, que ela passe por injustiça, as injustiças que a Adélia sofre são muito maiores em comparação às dela. Ela consegue refletir sobre a posição de privilégio dela e ali a gente consegue perceber que vai ser construída uma amizade sincera, já que essa diferença entre elas não é ignorada pela série, né? Como acontece em muitas outras, que ali tem a mulher negra, tem a mulher branca e é como se elas fossem iguais, quando na verdade não é isso, não é igual. E eu acho muito bacana que a série tenha atentado para esses detalhes para mostrar de fato a perspectiva de uma mulher negra. Fora isso, o roteiro também apresenta para nós, através das outras personagens, episódios como violência doméstica, não ser levada a sério no trabalho. Além disso, ela é uma série muito gostosa de ver, ela tem uma trilha sonora incrível e vale muito a pena pra gente prestigiar, né, pra gente valorizar produções brasileiras também, e essa realmente vale a pena.
Em segundo lugar, gente, não por acaso, tem uma série maravilhosa que é Madame C.J. Walker. Sério, essa série ela é incrível. Ela conta a história da primeira mulher negra a ficar milionária através do próprio trabalho. Vocês têm ideia do quanto que isso é empoderador? Do quanto que isso é inspirador? Eu me senti arrepiada em diversas cenas dessa série, porque realmente ela é uma série que me tocou muito. A personagem principal, que é a Sarah, ela tem uma história muito sofrida. Ela ficou órfã muito cedo, ela ficou viúva muito cedo, e tudo isso trouxe uma depressão muito grande para ela. Em decorrência dessa depressão, dessa ansiedade, ela também trabalhava muito como lavadeira, o cabelo dela começou a cair, algo que prejudicou ainda mais a autoestima daquela mulher que já estava fragilizada. Felizmente o cabelo dela volta a crescer com a ajuda de um produto da Ed Monroe, que é uma mulher para quem ela prestava os serviços de lavadeira. Depois que o cabelo dela começa a crescer e ela vê o poder daquele produto, ela fala então pra Ed que ela quer vender aquele produto, que ela quer participar dessa transformação. Mas infelizmente, de acordo com a série, a Ed acaba dizendo pra ela que ela não tem o visual específico pra ser vendedora. Depois dessa humilhação, a Sarah ainda tenta vender o produto da Ed pra mostrar que ela realmente tinha talento como vendedora, mas nada disso adianta. A Ed só fica mais chateada com ela ainda, o que faz ela roubar a fórmula da Ed, melhorar e abrir então o próprio negócio de produtos para cabelo. E depois disso, gente, é só sucesso. Ela enfrenta sim, né, muitos problemas em conseguir crédito para abrir a própria fábrica dela. Os homens não queriam investir naquele novo negócio, mas ela consegue dar a volta por cima, ela abre a própria fábrica dela, ela acredita no sonho dela, e é uma história inspiradora que não deixa a gente desistir dos nossos sonhos, faz a gente pensar, não, mas se ela conseguiu, por que eu não posso conseguir? Por que eu não posso alcançar o meu sonho com essa persistência, com essa determinação? Então por isso que ela tá no top 2 dessa lista de hoje, porque realmente ela é uma série maravilhosa e que tem um lugar muito especial dentro do meu coração. Em primeiríssimo lugar tem a série Supermães. Foi muito difícil pra mim escolher qual série que ia ficar no top 1, já que eu adoro a C.J. Walker, só que eu realmente me identifiquei mais com a série Supermães, porque pra quem não sabe, eu também sou mãe, minha filha tem 2 anos de idade, e a série retrata de forma muito ampla todas as dificuldades que vêm junto com a maternidade. Não só a dificuldade de conciliar o trabalho com a maternidade, mas também de conseguir ter o apoio do parceiro, de ter o apoio da família, de conseguir se identificar como mulher e não apenas como mãe, depois que a gente tem aquele pequeno serzinho dependendo da gente. Realmente me senti muito representada, porque geralmente falam muito da maternidade de uma forma muito romantizada, e a série ela mostra as questões que não são tão legais assim, as questões existenciais, a depressão pós-parto, e como tudo isso é complexo, né, e que não deve depender só de nós, só das mães. Tem que depender dos pais também. E em relação aos pais, a série também mostra qual que é o papel deles dentro disso tudo, para que a mulher não se sinta o tempo todo sobrecarregada, não se sinta o tempo todo incapaz de cuidar daquela criança. Num primeiro momento, tem algumas coisas que são um pouco estranhas para nós, né, como o pai ficando em casa para cuidar do filho e a mãe indo trabalhar. Mas é uma coisa que geralmente é muito normal, né? Quando a mãe tem o filho, ela fica em casa e o pai vai trabalhar. Então por que o contrário não pode acontecer? Causa um pouco de estranheza, mas faz a gente ter aquele olhar de que sim, eles podem e devem e têm capacidade de cuidar daquela criança tanto quanto nós que somos mães cuidamos. A única coisa que eu senti falta mesmo na série foi de mais recortes, né? De diferentes realidades, já que ali ela mostra principalmente a realidade de 4 mulheres brancas que já são bem-sucedidas, têm um padrão de vida elevado, têm o companheiro ou a companheira do lado para dar aquele apoio realmente forte. Eu senti falta de na primeira temporada já ter alguma mãe solo que tivesse ou desempregada ou passando por dificuldades financeiras, porque isso é muito real, já que quando a gente fica mãe, o mercado de trabalho ele espera que nós sejamos profissionais como se nós não fôssemos mães, e dentro da nossa família é esperado que a gente seja mãe como se a gente não trabalhasse. Então é uma cobrança muito grande, como se a gente tivesse que dar conta de tudo com extrema perfeição, com extrema agilidade, quando na verdade nós somos humanas, né? Nós somos mães, mas não por isso que nós temos que ser super mães, como diz o próprio nome da série. Então esse foi o meu top 10 de séries empoderadoras da Netflix. E é isso, gente. Eu espero que vocês se sintam empoderadas e inspiradas com o conteúdo que eu trouxe aqui hoje. E a gente se vê no próximo vídeo.